Oi, oi pessoal, olá, muito boa tarde, saudades, muito tempo aqui sem fazer vídeos aqui pelo canal, devido a problemas no computador, e fiquei um bom tempo aqui sem fazer vídeos aqui pelo canal, mas agora estamos de volta e vamos estar aí matando saudades, trazendo aí vídeos novamente, falando das escrituras, da promessa do nosso Criador feito aos nossos pais, Adão e Eva, e sobre muitos assuntos das escrituras que nos é torcido, né, no sistema religioso. E que hoje, fora da religião, temos o entendimento de maneira bem clara, sem paradigmas religiosos, das Escrituras. E nessa tarde eu quero estar abordando um assunto muito interessante nas Escrituras, na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, 28 ao 30, que é um assunto que traz muita controvérsia dentro do sistema religioso. E nós vamos estar abordando esses assuntos aqui nessa tarde. João capítulo 19, verso 28 ao 30, está escrito assim: a morte de Yahushua, né, que aqui é chamado de Jesus. Depois, vendo Yahushua que tudo estava consumado, para cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Yahushua tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele disse: está consumado, está pronto, está feito. Ou seja, não tem mais nada por fazer. Aquilo que foi prometido está feito, está cumprido. Porém, no sistema religioso, muitos teólogos e muitos estudiosos dizem que quando Jesus, né, que eles citam na Bíblia, que nós sabemos que o nome é Yahushua, mas na Bíblia vem trazendo o nome de Jesus, e eles dizem que quando o Salvador falou está consumado, que o Salvador se referia à lei de Moisés, que a lei estava cumprida, mas eles dizem isso pelo fato de não terem conhecimento dos livros apócrifos, que a Bíblia foi tirada dos apócrifos. Eles tiraram cada trechozinhos pequenos dos livros das Escrituras, né, e formaram a Bíblia. Por isso a Bíblia ela é um livro verdadeiro, mas não de forma completa. Tem muitas coisas ali que a pessoa precisa ler. Os apócrifos, ler livros de histórias, para poder você chegar a um consenso e a um denominador comum e saber do que é que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia por si só deixa muitas coisas faltando. E uma coisa que as pessoas não entendem é esse assunto aí sobre João capítulo 19, verso 30. Quando o Salvador disse estar consumado, que quer dizer estar pronto, estar cumprido. E o que é que está cumprido? A lei de Moisés? Ora, se ele cumprisse a lei de Moisés para poder nós termos direito à salvação ou voltarmos ao paraíso, nós iríamos continuar pecadores do mesmo jeito, se ele não morresse e se ele não derramasse o sangue. Mas o problema é que as pessoas, por não lerem os livros apócrifos, elas não têm o conhecimento de uma promessa que foi feita a Adão e Eva assim que eles são expulsos do paraíso. A palavra evangelho que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João e nas cartas paulinas, essa palavra evangelho quer dizer promessa, porque evangelho quer dizer boas novas. E boas novas é o quê? Boas notícias. E para a gente resumir essas boas notícias, por exemplo, se alguém trabalha em uma empresa e chega em casa o marido todo alegre, né, dizendo para sua esposa: olha, eu estou alegre, tenho boas novas para poder te contar, boas notícias. E ela fala: então resume, conta as boas notícias. Ele vai dizer: olha, as boas notícias que eu tenho para te dizer é o seguinte, é que eu fui promovido no meu salário, no meu salário tive um aumento, e do meu cargo, né, de funcionário normal eu passei para gerente. Então agora eu vou ter um salário maior, uma posição mais elevada na empresa, um salário melhor, e poderei comprar as coisas que a gente tanto queria, daquilo que os filhos sempre às vezes querem, e o pai, por ter um salário baixo, não tem condição de dar. Então as boas novas, as boas notícias que o pai deu foi de que ele foi promovido e teve um aumento de salário, ou seja, as boas novas teve uma explicação. Aí você chega para alguém e fala assim: o que significa evangelho?
Ah, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então, resume para mim essas boas notícias, explica. Aí você pergunta a um religioso de uma certa denominação, ele vai dizer uma coisa, a boa notícia é que Jesus morreu na cruz, o outro falar, a boa notícia é que Jesus cumpriu a promessa, a boa notícia é que Jesus pagou o pecado, ou seja, cada um fica desconexo. Não tem algo ali definitivo, que alguém chega e diz assim, ó, a boa notícia é essa, X. Porque eles não conhecem os apócrifos. Agora, se eles conhecessem, passassem a conhecer os apócrifos, todos eles teriam a mesma resposta. Não, as boas notícias é que a promessa que o Criador fez a Adão e Eva, que ele viria dentro de 5 dias e meio, morreria, derramaria o sangue sobre Adão, ele veio e cumpriu. Então, quando ele diz lá em João 19:30, está cumprido, está consumado, significa a promessa está cumprida. Entendeu? Para elucidar, deixa eu ler aqui o texto onde fala isso. Primeiro livro de Adão e Eva, aqui nos livros apócrifos da Bíblia, volume 1. Esse livro que não entraram, né, na Bíblia, mas pelo contrário, a Bíblia foi tirada desses livros. Diz assim, ó, mas ao ouvir estas palavras, primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim, mas ao ouvir estas palavras de Deus, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o significado, pois Adão estava pensando que havia somente 5 dias e meio para ele, até o fim do mundo. E Adão chorou, suplicou ao Senhor, que lhe explicou isto. Então Deus disse, na sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua imagem e a sua própria semelhança. Explicou-lhe que esses 5 dias e meio eram 5.500 anos, e que ele viria dentro de 5.500 anos e morreria, derramaria o sangue dele sobre Adão para tornar Adão purificado e levar Adão de volta para o paraíso de onde ele foi expulso, a Eva também, e todos os descendentes de Adão que fossem justos, que aceitassem esse derramamento de sangue aqui do Salvador no madeiro e que se sentisse justificado por esse sangue. É simples assim. Então, quando o Salvador disse está consumado, ou seja, a promessa feita está cumprida. Está escrito aqui, ó. Você pode ler? A promessa que o Criador, que Yahweh, fez para Adão. Então, quando o Salvador diz está cumprido, está consumado, que vem do grego tetelestai, está feito, não tem mais nada por fazer, significa a promessa estar cumprida. Quando ele diz em Marcos 16, verso 15, para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, anunciai que a promessa que foi feita aos nossos pais Adão e Eva, e por isso que você vai ver, quando você lê a Bíblia, a partir de agora você vai entender isso aí. Que todas as vezes que você estiver lendo lá sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Noé, Sete e os demais patriarcas lá atrás, quando eles estavam perto de sua morte, eles reuniam nos pés da sua cama os seus familiares para poder conversar com eles. E era a respeito dessa promessa aqui, do Salvador que haveria de vir. Eles passavam isso de forma oral, porque a escrita ainda não existia naquela época. A escrita passa a existir depois que Moisés sobe lá no monte e que o nosso Criador dá a Moisés as tábuas da lei, e que Moisés desce cá embaixo, vê o povo na idolatria, adorando o bezerro de ouro, quebra aquelas tábuas. É ordenado a Moisés que suba outra vez ao monte, e lhes é entregue 2 vezes, 2 tábuas de novo, só que agora ele pega essas tábuas, coloca dentro da arca, chamada Arca da Aliança, e o Criador agora dá leis, com punições para aquele povo rebelde que não quis guardar e respeitar os mandamentos do Senhor. Aqui no primeiro livro de Adão e Eva também, ainda no capítulo de número 2, capítulo de número 6, melhor dizendo, verso 2 diz assim, então Deus apiedou-se e disse a Adão, eu fiz a minha aliança contigo, não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim até que a minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Ou seja, mais uma vez aqui, ó, falando de que iria se cumprir. Por isso que lá em João 19:30 o Salvador diz, está cumprido, está consumado, está feito aquilo que foi prometido. Aqui no capítulo de número 9, do primeiro livro de Adão e Eva, capítulo de número 10, melhor dizendo, versículo de número 8, está escrito assim, ó, mas Deus disse a Adão,
eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. Você pode ler aqui, ó. Disse Yahweh para Adão, eu te fiz uma promessa. Você entende? Então, quando você lê em João capítulo 19, verso 30, está cumprido, é isso aqui que se cumpriu, a promessa, não a lei de Moisés. Porque a lei, ele cumpriu sim, mas não é pela lei que ninguém é salvo. A pessoa é salva pelo sangue dele derramado no madeiro que ele derramou sobre Adão. Na promessa está incluso que Adão entraria de volta no paraíso de novo, não só Adão, mas todos os seus descendentes justos, aqueles que fossem justificados pelo sangue derramado no madeiro. Você entende? Então, essa é a palavra. Quando o Salvador diz, está consumado. Por isso agora você vai entender, quando você lê na Bíblia, que você vê que quando estava perto da morte, que o patriarca lá, era Jacó, era Abraão, era Isaac, e os demais patriarcas que estavam perto de sua morte, eles reuniam os seus familiares perto de sua cama para poder contar a respeito deste assunto, que isso tinha que ser passado de geração em geração, até que viesse o Messias, o Yahushua, que a Bíblia o chama de Jesus, através da imagem Melquisedeque, que é a forma física do nosso Criador, Espírito Santo, né? A palavra Espírito Santo, que quer dizer Espírito separado. Quando Adão e Eva pecam, o Espírito se separa da forma física, que é Melquisedeque, o Espírito vai para o céu e Melquisedeque fica na terra. É por isso que ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque quem se encontrava no Santo dos Santos era o Melquisedeque, a imagem física do Criador. Por isso agora você vai entender. E falou Deus face a face com Moisés, foi o Melquisedeque que falou com Moisés. E falou Deus com Elias, Elias, o que tu fazes aqui na caverna? Era o Melquisedeque que entrou lá e falou com Elias dentro daquela caverna. Você entende? Só que a religião, isso é vedado a eles. Na religião não se encontra esse entendimento. Mas quando você lê e pede ao Espírito do Pai o entendimento, ele te mostra de forma clara e você passa a entender as Escrituras, não mais com paradigmas religiosos, mas você passa a entender as Escrituras de maneira como elas são. Entendeu? Porque a Escritura, a Bíblia, não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de instrução do nosso Pai, do nosso Criador Yahweh, para todo ser humano que quiser ouvi-lo e viver bem, até que chegue o dia de voltar para o paraíso. E quebrando aqui um outro paradigma, que o nosso amado professor Edson Silva História, lá do canal Últimos Dias, sempre fala, né? Que na religião eles falam assim, ó, venha para a igreja, para a casa de Deus buscar a tua salvação. Só que, pela Bíblia, você não encontra isso. Você tem que ir para um templo buscar salvação. Pelo contrário, quando o Salvador morre, ele dá a salvação para todos. O que a gente tem que fazer é lutar para não perder o que ele já nos deu de graça. Não ir buscar aquilo que você já tem. Agora, cabe a cada um aceitar e receber essa salvação do Salvador. Desde que a criança nasce, ela já nasce com a salvação. Tanto é que o próprio Salvador falou assim para os discípulos, em Mateus 19. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então a criança, ela já nasce com a salvação. Todo ser humano já nasce com a salvação, depois que o Salvador morreu. Quando você vai crescendo, vai adquirindo o entendimento do que é o certo e errado, do bem e do mal, aí você vai ter que lutar para não perder a salvação que você já tem. Você não precisa ir a um templo. Você precisa ler as Escrituras ou ouvi-la, se você não sabe ler, ouvir através de alguém que fale, e guardar. Porque Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então não é só bem-aventurado aos que leem, aqueles que leem e também aos que ouvem. Você precisa ouvir e guardar, para não perder a tua coroa, que é a tua salvação. Então salvação não está baseada em um templo que você vai buscar, seja ele de que denominação for. Mas a salvação está em você crer e aceitar que a promessa foi cumprida, está consumado. Que o sangue foi derramado sobre Adão para purificá-lo, dar direito a Adão a voltar para o paraíso, e a você e a mim e a todos nós quantos aceitarmos o sacrifício perfeito do nosso Salvador Yahushua no madeiro.
A salvação é simples assim. Você só tem que, se você não conhecia isso até hoje, e vivia praticando tudo quanto é tipo de coisas ruins e erradas, é simples. É só você fazer o que está em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Basta você se arrepender das coisas ruins e erradas que você tem praticado. É claro que você não será perfeito, porque enquanto estivermos nesse corpo de carne, estamos sujeitos a pecar, mas o que vai valer é o que nós trazemos aqui no coração e aqui na glândula timo, na glândula pineal, entendimento? Glândula timo, sentimento. Adorar em espírito e em verdade, pensamento e sentimento. Está lá em João capítulo 4, verso 23 em diante. Quando a mulher chega para o Salvador e fala: Mestre, me tire uma dúvida. Os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Jerusalém tinha um templo de Salomão. Os samaritanos dizem que é no monte. Então eu estou em cima do muro em dúvida. Já que tu és o enviado do Senhor que haveria de vir, és o Filho de Deus, como diz a Bíblia, aonde é o lugar certo que devemos adorar? Ele disse: mulher, tu crê que virá a hora e já chegou, que não adorarão nem no monte e nem em Jerusalém? Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, entendimento, e em verdade, sentimento. Não mais baseado em um lugar geográfico. Ah, tem que ir ao templo no lugar tal para adorar o Senhor. Não. Você vai adorar o Pai em espírito e verdade, no seu dia a dia, nas suas práticas, com suas obras diárias. Como você trata o seu próximo, o seu patrão, o seu amigo de trabalho, no seu colégio, a sua família em casa. Isto é adorar em espírito e verdade, é com o seu convívio, não através de atos religiosos de 2 horas lá de culto em um templo, seja ele qual for. Entendeu? Adorar o Pai em espírito e verdade é isto. Então, hoje, eu quero deixar aqui para você esta palavra. Quando você lê João 19,30, que está escrito está consumado, quer dizer está pronto, está feito, está cumprido a promessa. A promessa foi cumprida. Ok? Que a paz do nosso Salvador Yahushua, do nosso Pai Yahweh, esteja com todos. Uma excelente tarde para todos os amados, todos que assistem aqui a esse canal. E estamos aqui matando a saudade de volta nos vídeos, ok? Tchau, tchau a todos.